Olha, eu posso perder alguns seguidores com esse vídeo, mas eu prefiro ser honesta do que te deixar gastar dinheiro à toa. Tem muita coisa que o Instagram vende como chique, mas que na vida real é um verdadeiro jaburu disfarçado. Hoje, sim, eu acordei com a macaca e eu vou listar 5 tendências que todo mundo ama, mas que eu, sinceramente, não suporto. Oi, eu sou a arquiteta Manu, consultora de decoração online, e hoje eu acordei com vontade de falar umas verdades que ninguém te conta por aí. A gente é bombardeado o tempo todo com imagens perfeitas no Instagram, e aí a gente acha que precisa copiar tudo para ter uma casa validada. Mas ó, tem coisa que é um verdadeiro jaburu disfarçado de tendência. Hoje eu vou listar 5 modinhas que eu sinceramente não suporto, e que você deveria parar de seguir agora mesmo se quiser parar de ser refém da indústria e ter um lado de verdade. Antes da gente entrar nas tendências propriamente ditas e eu começar a destilar o meu veneno do bem, a gente precisa ter uma conversa muito séria sobre o porquê de você se sentir obrigada a seguir o que está na vitrine. Existe um fenômeno muito comum que eu vejo nas minhas consultorias, que é a insegurança disfarçada de modernidade. Muitas vezes você olha para sua sala, acha que ela tá feia ou tá velha, não porque ela não funciona para você, mas porque ela não tá igual àquela foto que você salvou no Pinterest ontem de noite. E aí que mora o perigo. A indústria da decoração, assim como a da moda, vive de criar desejos. Ela precisa inventar uma cor do ano, um tecido do momento ou um formato de sofá, tem que ter, para fazer a roda girar. Se a sua casa tivesse sempre perfeita aos seus olhos, você pararia de consumir. E claro, isso não é interessante para o mercado. Só que tem uma diferença gigante entre a moda e a arquitetura. Porque se você compra uma blusinha neon só porque está na moda e depois de 2 meses você acha brega, você doa a blusinha e vida que segue. Agora, minha amiga, errar num sofá, ou num revestimento, ou ainda numa marcenaria, porque você foi na onda do momento, aí o buraco é mais embaixo. O prejuízo é financeiro e principalmente emocional. Você fica convivendo com um trambolho que não tem nada a ver com você só porque um dia disseram que aquilo era tendência. O que eu defendo aqui no Simples Chique, e que é a base de uma casa com alma, é que a sua casa tem que ser um espelho da sua história e não um catálogo da loja X ou Y. Quando a gente decora baseada apenas na tendência, a gente cria casas datadas. Sabe aquela casa que você entra e sabe exatamente em que ano ela foi reformada ou decorada? Ah, essa cozinha aqui é de 2015, né? Porque tem aquele azulejo hidráulico colorido. Ah, essa sala aqui é de 2020, né? Porque tá tudo cinza, tudo ripado. Uma casa datada envelhece mal. Uma casa com personalidade, essa sim é atemporal. Eu não tô dizendo que você não pode gostar de algo que tá na moda não, tá? Você pode, claro. O problema é quando você anula o seu gosto pessoal, ignora a arquitetura do seu imóvel e principalmente a sua rotina só para encaixar aquela tendência goela abaixo. Isso gera um ambiente desconexo, sem harmonia e, pior de tudo, sem a sua energia, a sua vibe. A tendência tem que servir a você e não você servir a tendência. Se você não vai reformar a sua casa a cada 6 meses, você precisa parar de tratar móveis e revestimentos como se fossem descartáveis. A tese da Manu é muito simples. O que é clássico e funcional nunca sai de moda. O que tem valor sentimental nunca sai de moda. O que resolve a sua vida prática nunca sai de moda. O resto é espuma. E hoje eu vou te mostrar 5 exemplos práticos de como essa espuma pode sufocar a beleza real do seu lar, criando ruído visual e transformando o seu santuário numa colcha de retalhos de modismos passageiros. O primeiro item da nossa lista é uma tendência que vem ganhando força com nomes bonitinhos lá fora, tipo cluttercore, ou até uma interpretação errada da tal decoração dopamina. Você já ouviu falar disso? Eu tô falando aqui do maximalismo bagunçado. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui? Eu amo uma casa com história. Eu sou a primeira a defender que você tenha seus livros, seus souvenirs de viagem, aquela coleção de xícaras da sua avó. Isso é vida, isso é alma. O problema começa quando essa ideia de mais é mais vira uma desculpa para você acumular coisas desenfreadamente e a falta de curadoria, claro, com isso. O maximalismo bagunçado é aquela tendência de preencher cada centímetro quadrado da sua casa com informação visual.
É a parede galeria com 500 quadros que não conversam entre si, misturada com uma estante abarrotada de bibelôs, plantas caindo por cima do sofá, almofadas de todas as estampas possíveis e tapetes sobrepostos sem nenhuma lógica. Muita gente cai nessa armadilha achando que está criando um ambiente criativo ou até um ambiente borro, mas na prática o que você está criando é um gatilho de ansiedade. A neuroarquitetura explica isso direitinho. O nosso cérebro precisa de pausas. Quando você entra num ambiente onde tudo grita por atenção ao mesmo tempo, seu cérebro não consegue relaxar. Ele fica em estado de alerta constante, tentando processar aquele excesso de estímulos. Cores, texturas, formas, brilhos, é muita informação. E aí o resultado? Você se sente cansada na sua própria sala e nem sabe o porquê. Você acha que é o trabalho, mas às vezes é só a sua estante ali gritando com você. O erro aqui não é ter coisas, é não saber editar essas coisas. O maximalismo bem feito, aquele de revista, é extremamente difícil de executar. Ele exige um olhar super treinado para composição, equilíbrio de cores, proporções. O que a gente vê por aí, infelizmente, é só bagunça gourmetizada. É aquele monte de objetos aleatórios comprados no impulso na loja de departamento porque era fofinho ou porque estava num preço bom e que agora tá lá pegando pó e criando ruído visual sem ninguém nem usar. A diferença entre um colecionador e um acumulador é a organização e a curadoria. Numa casa com alma, os objetos têm destaque, eles têm espaço para respirar. Aprenda mais essa aqui com a tia Manu. Se tudo é destaque, nada é destaque. Se você tem uma coleção linda de vasos de cerâmica, ela desaparece se estiver soterrada no meio de pilhas de revistas, velas usadas e porta-retratos antigos. Então, se você sente que a sua casa está te sufocando, pare de trazer coisas novas para dentro e comece o processo inverso, a edição. Olhe para sua estante agora. Tudo que está lá realmente precisa estar lá? Aqueles objetos conversam entre si? Ou eles estão brigando, hein? Agrupe seus objetos por cor, por tema, por material. E o mais importante, deixe espaços vazios. Eu tô sempre falando isso aqui no canal. O vazio na decoração é luxo, é silêncio visual. Não tenha medo não de uma parede pelada ou de uma mesa de centro só com um livro e um vaso. Isso não é falta de criatividade não, é inteligência espacial. Fuja dessa ideia de que casa cheia é sinônimo de casa feliz. Casa feliz é aquela que te abraça, não aquela que te aperta. O maximalismo bagunçado pode até ficar interessante numa foto, né, super produzida do Pinterest, com filtro, com iluminação de estúdio, mas na vida real, no dia a dia, ele vira caos. E caos não combina com refúgio. Agora, se o excesso é ruim, falta total de vida também é um problema grave. E é exatamente isso que nos leva ao oposto extremo dessa bagunça, que é o nosso próximo vilão aqui dessa lista. Se no maximalismo a gente tinha informação demais, no minimalismo soft, ou como eu gosto de chamar carinhosamente, né, o estilo hospital psiquiátrico chique, a gente tem a morte da personalidade por asfixia em tons de bege. Sabe aquela casa que parece que foi mergulhada num balde de tinta off-white? É sofá curvo e branco, tapete é branco, parede é a cor de areia, as almofadas são creme, o vaso, adivinha, bege claro. Gente, pelo amor de Deus, eu entendo a busca pela paz, pela tranquilidade, aquele visual zen que a gente vê, por exemplo, na casa da Kim Kardashian. É chique, total, demais. Numa foto é lindo, mas na vida real, minha gente, é uma tortura psicológica disfarçada de sofisticação. O problema dessa tendência, que bombou muito, inclusive, com o nome de sad beige ou bege triste lá no TikTok, é que ela esteriliza a casa. Ela remove qualquer traço de vida humana. Não tem um livro colorido, minha gente, não tem uma madeira com veios marcados, não tem contraste, tudo é soft. Tudo é nuvem, tudo é leve. E aí você entra na sala e sente o quê? Frio, distanciamento. Você fica com medo de sentar no sofá e encardir o tecido de buclé de 20 mil reais. Você tem medo de tomar um café e derrubar uma gotinha ali no tapete que custou um rim. Minha gente, que tipo de lar é esse onde você tem medo de viver? A neuroarquitetura fala sobre a importância da estimulação sensorial. O nosso cérebro precisa de texturas, de contrastes, de natureza real para se sentir acolhido. Quando você remove tudo isso e deixa tudo monocromático e liso, você cria um ambiente de privação sensorial. É bonito no Instagram, é bonito até de ver,
mas é deprimente pro dia a dia. Uma casa precisa ter crocância, sabe? Precisa ter camadas. Precisa ter a madeira que esquenta, o metal que dá aquele brilho, um tecido que abraça. E sim, uma corzinha para dar alegria também. E não venha me falar que Manu, mas o minimalismo é funcional. o minimalismo raiz, aquele lá da escola Bauhaus, aquele famoso menos é mais, ele focava na função. O design servia ao uso. Esse minimalismo soft de hoje é puramente estético. Muitas vezes ele é zero funcional. Tente manter um sofá branco curvo aí, limpo, com 2 crianças e um cachorro na sua casa. Não dá. Você vira escrava da limpeza. Em vez da casa em vez da casa te servir, você serve a casa andando com um paninho de limpeza atrás das visitas, meu Deus do céu. Me desculpe, mas isso não é vida, não. Além disso, essa tendência é a maior inimiga da casa com alma. Como é que a sua personalidade vai aparecer se tudo é igual ao feed de uma influenciadora minimalista lá da gringa? Onde é que entram as suas memórias? Onde é que entram as cores que você gosta? Se você ama roxo, sei lá, ou verde, ou amarelo, por que se condenar a viver num mar de areia só porque tá na moda? A cura pra isso não é virar o Agostinho Carrara e sair misturando tudo, não. Não quero mais. Se não é pra ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum. Mas é ter contraste. Se você gosta de base neutra, eu, inclusive, amo base neutra, use a base neutra. Mas joga uma madeirinha ali de verdade para aquecer. Coloca uma planta grande, verde, bem viva. Usa uma almofada com textura de linho cru, um tapete de sisal, um quadro com arte de verdade. Quebre a monotonia. Uma casa toda bege é como uma comida sem sal. Sustenta, mas não dá prazer nenhum. E falando em coisas que tentam parecer o que não são, se tem uma coisa que esse estilo clean e perfeitinho adora fazer, é usar materiais que fingem ser nobres, mas que na verdade são uma mentira deslavada. E aí, isso me leva para o nosso terceiro item, que é uma das minhas maiores brigas na decoração. Inclusive, já estou começando a me irritar só de pensar neles. Eu chamo esses itens de crise de identidade material. Estou falando do abuso dos materiais fakes. E aqui, o campeão absoluto, o rei da enganação, é o famoso porcelanato que imita madeira. Meu Deus do céu. Gente, vamos raciocinar aqui comigo. Por que a gente gosta de madeira? Porque ela é quente, ela é acolhedora, ela tem um toque macio, ela deixa a casa aconchegante, certo? Aí, vai você lá, gasta uma fortuna num piso de porcelanato gelado, duro, que faz poc, poc, poc quando você anda de salto. Pior, que tem juntas de rejunte dividindo ali as réguas, meu Deus do céu. Só porque ele tem uma estampa de madeira. Isso é uma desconexão sensorial completa. O seu olho vê madeira e espera calor, mas aí o seu pé sente uma pedra gelada. O cérebro buga. Manu, mas porcelanato que imita madeira é muito mais barato que um piso de madeira. Minha filha, se o seu problema fosse gastar dinheiro, você teria escolhido um laminado. Mas não me inventa essa merda deste porcelanato de madeira, não. Eu só sou a favor dele quando for uma área externa, uma área molhada, que aí realmente fazer de madeira maciça, própria para áreas molhadas, vai custar uma fortuna mesmo e vai demandar uma manutenção de tempos em tempos. Aí, ok, o porcelanato fake de madeira tem a sua justificativa. De resto, simplesmente não consigo engolir. E não é só ele não, viu? Tem o adesivo de vinil que imita mármore Carrara na bancada da cozinha, que na primeira facadinha vai rasgar. Tem o papel de parede que imita tijolinho 3D, que de perto parece cenário de peça escolar. A busca pela aparência a qualquer custo faz a gente perder a dignidade do material. Gente, deixa o concreto ser concreto, deixa o tijolo ser tijolo, deixa a madeira ser madeira. O fake sempre vai ter cara de quero ser, mas não sou. E isso desvaloriza o seu imóvel. Nada grita mais obra barata, mesmo tendo custado caro, do que revestimento que tenta enganar o observador e falha miseravelmente. E é aqui que entra a importância de saber planejar antes de sair comprando. No meu curso Programa Casa Decorada, a gente começa exatamente pelo módulo 1, Análise Geral. Lá eu ensino o conceito do orçamento inteligente e a técnica do QP, quero versus preciso. É nessa fase que você aprende a definir onde vale a pena investir mais e onde dá para economizar sem cair no brega. Não adianta você querer uma casa de revista se você pula a etapa do planejamento. No programa Casa Decorada, eu te ensino a fazer essa análise fria e até a montar um mood board para você testar visualmente se esses materiais funcionam juntos antes mesmo de você comprar essas peças. Se você quer parar de comprar por impulso e começar a fazer escolhas que valorizam o seu dinheiro e o seu conforto, o programa Casa Decorada é o seu mapa. O link para conhecer o curso está aqui no primeiro comentário fixado.
Pare de gastar com ilusão e comece a investir no seu bem-estar. Mas, infelizmente, não são só os revestimentos que mentem pra gente, não. As paredes também estão sendo usadas para espalhar mentirinhas em formas de texto. E isso nos leva a uma das tendências, me desculpa o termo, mais cafonas e da década passada. Pronto, os materiais fake já me tiraram do sério, agora todo o resto do vídeo vai pagar o pato. O quarto item dessas tendências é algo que muita gente usa na simples tentativa rápida de preencher uma parede vazia, mas que acaba transformando a sala de estar numa sala de espera de consultório pediátrico. Tô falando dos adesivos de parede. Um exemplo clássico é o famoso cantinho do café. Você tem lá sua cafeteira lindona, suas xícaras de porcelana, e aí, para decorar, você cola um adesivo gigante de uma xícara preta soltando uma fumacinha em espiral com a escrita Cantinho do Café. Gente, pra que isso? É como se você precisasse rotular a sua casa, né? Colocar uma legenda ali para explicar o óbvio. Olha, aqui se faz café. Isso tira a elegância totalmente do ambiente, meu Deus do céu. Engraçado que eu vejo um monte de adesivo, né, do cantinho do café, escrito cantinho do café, mas eu nunca vi um quarto com um adesivo ali na parede da cabeceira, escrito quarto. Ou uma sala de estar, a parede lá do sofá, escrito sala de estar. Gente, sua casa não é um supermercado que precisa de sinalização de setor, não. Aliás, além da questão do rótulo, tem a questão do acabamento, né? Adesivo de parede tem aquele brilho plastificado artificial que briga com a textura da tinta fosca ou acetinada. Quando a luz bate, reflete aquele plástico e fica com cara de coisa de brinquedo, sabe? Sem falar naqueles adesivos de galhos de árvore, né? Com passarinhos ou silhuetas de gato andando pelo rodapé. Gente, isso infantiliza o ambiente. Pode ficar fofo no quarto de bebê? Até pode. Mas na sala de uma mulher adulta que quer uma casa com personalidade, é um tiro no pé, minha amiga. Outro ponto negativo é que o adesivo não envelhece bem. Com o tempo, as pontinhas começam a descolar, a cor desbota. E quando você decide tirar, se prepare, viu? Porque a parede vai ficar toda marcada com o contorno das letras, com a poeira que você foi limpando com o passar dos anos. Em vez de uma solução prática, você arrumou um problema de manutenção. Ai, Manu, mas minha parede tá pelada, eu não tenho dinheiro pra encher de quadros. Oxe, deixe pelado então. O vazio é melhor do que o feio. Ou então use a tinta a seu favor. Pintar uma meia parede, fazer um arco ou um bloco de cor com tinta de verdade traz muito mais sofisticação e arquitetura para o espaço do que colar um pedaço de plástico velho. A tinta tem textura, tem profundidade, ela se integra com a parede. Ou então veja esse outro vídeo aqui do canal, onde eu já dei várias ideias para a parede pelada, caso deixar ela vazia não seja uma opção que te agrade. Uma casa com alma é feita de camadas, de texturas reais. O adesivo achata a decoração. Se você quer arte, coloque arte. Se você quer textura, use um papel de textura de verdade ou uma textura de tinta, mas fuja desses desenhos soltos de vinil. Eles passam a mensagem de que a decoração foi feita às pressas, sem curadoria, só para tapar buraco. E a sua casa merece muito mais do que um tapa-buraco. E já que a gente está falando de soluções fáceis que acabam matando a personalidade da casa, a gente precisa falar do erro número 5. Esse aqui é o favorito de quem tem medo de combinar e acaba transformando a casa num showroom sem vida. Aliás, esse último item tá na minha listinha de ódios de estimação decorativos, faz tempo. É o que eu chamo de síndrome do showroom. É aquela casa toda montada com móveis combinadinhos. Sabe quando você entra num quarto e aí a cama é da mesma madeira do guarda-roupa, que é da mesma madeira da mesa de cabeceira, que é da mesma madeira da cômoda? Ou então na sala de jantar, onde a mesa, as cadeiras, o buffet, cristaleira, aparador, é tudo do mesmo jogo, comprados juntos na promoção de sábado? Gente, isso não é decoração. Isso é um catálogo de loja. Quando você compra o conjunto da obra, você está abrindo mão da oportunidade de exercer a sua criatividade e de dar a sua cara para o espaço. E eu entendo perfeitamente por que isso acontece. É o medo. Medo de misturar uma madeira escura com uma madeira clara e ficar feio. Medo de errar na proporção. A loja vende o conjunto quarto de casal master, todo prontinho, justamente para pegar você nessa insegurança. É confortável, é seguro, mas é absurdamente entediante. Uma casa onde tudo combina perfeitamente, onde tudo tem a mesma cor, a mesma textura, o mesmo desenho, o mesmo acabamento, é uma casa plana. Ela não tem profundidade, não. Ela não tem camadas. Ela não tem história. Parece um quarto de hotel
de rede executiva. Pode ser funcional, pode estar limpinho, pode estar bem organizado, mas não tem alma nenhuma. A beleza de uma casa com alma mora justamente no contraste, no diálogo entre peças diferentes. É muito mais rico visualmente quando você tem uma cama estofada em tecido, ou ao lado dela tem uma mesa de cabeceira de madeira de demolição, ou então do outro lado você tem uma mesa lateral de metal ou de laca colorida. Essa mistura de materiais, sabe? É isso que cria o que a gente chama de ritmo visual. O olho passeia pelo quarto e encontra surpresas, encontra texturas diferentes. Quando tudo é igual, o olho passa direto. Nada prende atenção. O cérebro entende aquilo como um bloco único e monótono. Além disso, comprar tudo combinandinho passa a impressão de que a casa foi comprada pronta num único dia. E uma casa de verdade, minha amiga, uma casa viva, é construída com o tempo. É aquele móvel que você herdou da tia, misturado com o sofá novo que você investiu agora, misturado com a peça que você garimpou na viagem. É essa salada de frutas bem temperada que conta a sua história. Ah, Manu, mas como é que eu vou saber misturar tudo sem virar um carnaval? O segredo não é combinar com cor, mas sim buscar harmonia entre os estilos e as proporções. É o que eu chamo de descombinar para combinar. Se a mesa de jantar é de madeira pesada, rústica, por que não, então, colocar cadeiras mais leves, talvez até de palhinha, ou até cadeiras diferentes nas pontas? Isso traz leveza, traz bossa. É o tal do equilíbrio que eu sempre falo aqui nos meus vídeos. Quando uma coisa faz a balança pender para um lado, a gente vem com o oposto para contrabalancear. Fugir do padrão é um ato de coragem. É dizer, eu confio no meu gosto. Ou então, eu estou disposta a aprender a fazer certo. Aceitar o look showroom é se conformar com o mediano. E eu sei que você não quer uma vida mediana. Então, por que aceitar uma casa mediana? Essas 5 tendências que eu citei hoje, a bagunça visual, o minimalismo soft, os materiais fake, os adesivos de parede e os móveis combinados, têm uma coisa em comum. Todas elas são atalhos. São tentativas de chegar num resultado estético pulando a etapa principal, que é o autoconhecimento e o planejamento. E na decoração, assim como na vida, né? Atalhos geralmente levam a lugares onde a gente não queria estar. Sua casa é o cenário da sua vida. Ela não precisa estar na moda. Ela precisa estar em sintonia com você. Ela precisa abraçar a sua rotina, acolher as suas memórias e, acima de tudo, ser uma expressão de quem você é. Quebre as regras, misture os estilos, assuma as imperfeições e crie um lar que, quando você abrir a porta no final do dia, te faça suspirar e pensar, poxa vida, que delícia estar aqui. Será que doeu ouvir alguma dessas verdades? Ou você sentiu um peso saindo das costas? Meu objetivo hoje aqui não foi te limitar. Pelo contrário, foi te libertar dessas amarras invisíveis que te fazem gastar dinheiro com coisas que não te representam. Lembre sempre que tendência tem prazo de validade, mas uma casa com alma é atemporal. Não tenha medo não de ir contra a maré. A sua casa é o seu santuário e ela merece ser tão única quanto você. E eu falei bastante sobre isso naquele vídeo sobre as tendências de 2026, onde eu recebi vários comentários falando que nunca viram um vídeo como esse vindo de uma profissional de arquitetura. E aqui, ó, tem outro vídeo que o YouTube tem certeza que é pra você. Vale a pena você dar uma conferida também, hein? Um beijo e até o próximo vídeo.